paz de Deus, amados amigos e irmãos. Estamos aqui mais um dia, né? Para nós fazermos mais um vídeo. Hoje nós vamos falar do eufônio. Hoje é nosso dia de estudar eufônio, né? O famoso bombardino. Então, estou aqui com esse eufônio aqui. Eu adquiri esse instrumento não tem muito tempo. É um instrumento simples, é um jank, né? É isso. 4 pistas, né? Em si bemol. O bocal dele é diferente, não é o bocal que vem no instrumento. Esse aqui é um JK, é isso? É um JC, perdão. Eu tenho o costume de falar JK, mas é um JC. Um bocal bem gostoso para utilizar, né? Bem macio para tocar. Gosto bastante do timbre dele. É um instrumento bem simples, né? E só do fato de ter um bocal melhor, muda totalmente, né? Esse é um assunto que rende bastante. Então, sem mais detalhes técnicos, né? Falando aí do instrumento, mas em si, um eufônio de 4 pistas e em si bemol. Com relação aos instrumentos que nós fizemos, os primeiros vídeos, né? A trompa, o trombone e o trompete, né? Ele tem os pistos bem mais pesados, né? Então, vê que a mola tem bem mais resistência. Tanto é que os irmãos podem perceber que às vezes tem músico, principalmente criança, que empurra os dedos mais para fora, assim. Mas eu acredito que não é só por hábito, é porque a gente acaba tendo mais força, né? No trompete, trombone e a trompa, você com a ponta dos dedos você consegue digitar facilmente, sem problema algum. Digita aí com mais facilidade. Já no eufônio, eu não gosto de deixar assim, porque eu acho que força muito, né? Na ponta dos dedos, mas eu não empurro também lá na frente. Então eu deixo no meio termo aqui, né? Assim fica confortável para mim, né? Então às vezes, de ver que às vezes tem criança que empurra mais para frente, é para ter mais força para empurrar o pisto para baixo. Embora eles sejam macios, se bem lubrificado, eles têm mais resistência. A mola é mais forte do que um trompete, um trombone, né? É mais firme. Então, tem essa observação aí. No mais, nós vamos iniciar os estudos aí do eufônio, né? Com esse método aqui. Esse é o Almeida Dias. Então, nós temos... A iniciação é um pouquinho diferente do que nós temos no Rubenck do trompete, trombone, com relação às notas, né? Mas, no geral, então nós temos a tabela dos harmônicos, né? O instrumento em si bemol, nós temos também nesse mesmo método para instrumentos em dó. E já partimos para o exercício, ó. Diferente do outro, que nós tínhamos as semibreves, para poder fazer aqueles estudos longos, para nós acostumarmos com o som, aos pouquinhos, né? No caso do trompete começou ali com o dó, do trombone com o fá, e na clave de fá também, né? E da trompa com o dó também transposto, o trompete transposto. Então, o eufônio é um instrumento não transpositor, né? Como nós já vimos falado nos outros vídeos sobre os outros instrumentos também. Então, a digitação que nós vamos tratar é com o dó, segundo a digitação mesmo, né? Vai apertar aqui. Para quem já toca utilizando o inário em si bemol, tocando como instrumento transpositor, o dó é solto e vai sair com o som de si bemol. Então, independente da forma qual você usa, né? Independente disso. Aqui nós vamos tratar dele segundo o método aqui, né? Para a gente seguir essa sequência. Se você já toca com o inário em si bemol, não tem problema nenhum, não tem problema algum. Eu fui oficializado com o eufônio em 2015. Então eu toquei ele por 5 anos. Eu tinha um eufônio em si bemol de 3 pistas. Então toquei 5 anos com ele e foi uma época maravilhosa. Gostei muito. E aí, algum tempo atrás, Deus preparou de comprar esse aqui. Eu tinha muito desejo de ter um eufônio 4 pistas. E aí Deus preparou de comprar esse aqui, né? Ele já veio do jeito que ele tá aqui. Com as manchinhas e tudo. Mas é um instrumento que eu gosto bastante. Tá bem macio, lubrificado, não tem vazamento. Tudo certinho, tudo funcionando ok. E o importante é isso, né? Independente do seu instrumento,
se ele é mais caro ou mais barato, que ele esteja funcionando todo certinho, higienizado, pronto para uso. Outro sim, o eufônio, a clave que ele vai ser tocada na voz principal dele é na clave de Fá, e a voz principal é o baixo, tendo como uma voz alternativa o tenor. Então, voz principal baixo, alternativa o tenor. Essas duas vozes, eu aconselho que foquem nessas duas vozes e automaticamente, assim que for desenvolvendo, for tocando, o músico consegue aprender a desenvolver o soprano aí, e se quiser estudar também o contralto. Mas acredito que o foco principal é a voz principal, já que Deus preparou e você está contente, escolheu esse instrumento, foca na voz principal dele, que a orquestra está esperando e contando com o irmão para entrar na orquestra com esse instrumento maravilhoso e na voz principal. E vamos para o exercício, né? Vou explicar agora a parte do método, como nós vamos iniciar, e alguns detalhes que precisam ser observados, que vão ajudar bastante também, caso tenha necessidade, né? Tá bom? Então, irmãos, o que acontece? No início aí da explicação das posições, as 7 posições do eufônio, tem umas notas bem agudas ali, né? Então nós vamos do Si até o Si, lá em cima, Si bemol, né? Então subindo aí 2 oitavas. Não se preocupa com isso, muita calma nessa hora, né? As notas agudas. Para o tenor vai precisar aprender até o Fá, então até a nota Fá, que é aquela nota Fá referente à clave de Sol, do soprano ali, o tenor usa ela. E no baixo nós vamos descer aí bastante, né? Usando em alguns casos o Mi bemol, em alguns casos também utiliza até o Dó. Mas nada de se preocupar com isso, vamos seguir o método. Então ele vai dar a capacitação que o músico precisa, devagar. Então nós vamos ter a nota Si bemol, Fá e Si bemol, na oitava acima. E lembrando que é na clave de Fá. Então algumas observações e algo que vai ajudar bastante, caso tenha essa necessidade, o músico tiver com dificuldade de fazer os saltos, né? Então nós temos do Si bemol até o Fá, nós temos Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Então é um salto de quinta. Então são 5 tons para cima. Eu não consigo. Então, nessa hora, o caderninho vai auxiliar bastante, né? Aí se o instrutor puder ajudar nessa parte, eu acho bem, bem importante. Por exemplo, eu não consigo tocar, não estou assimilando o som para o Lá saltar sem digitar, né? Sem digitar nos pistas. Não consigo pular do Si bemol pro Fá. Primeiro que seria viável que o instrutor mostrasse, né? Poxa, como que vai sair esse som? Toca a nota o Si, né? E o Fá. Então, precisa. Eu sou meio cabeça dura. Então, eu preciso ouvir, né? Tem uma referência. Então, tem pessoas que precisam dessa identificação. Mas como que vai soar? E muitos músicos, muitos alunos, né? Precisam entender como chegar até desse Si bemol, mas não entendi como que vai chegar até o Fá, mas então treina um pouquinho do que vem entre essas notas, entre o Si bemol e entre o Fá. Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Então, entendi. Lembrando que já nos exercícios aqui, nós estamos na página 18 aqui, nós já temos o Si bemol e o Mi bemol. Então já temos 2 acidentes. Deixar bem claro isso. O estudo das 7 posições, por exemplo, está falando só da posição 1. Então nós já temos bastante exercícios e ele coloca aqui, escrito, todos os exercícios rítmicos deverão ser estudados nas 7 posições. Será que todo mundo estuda isso? Mas acho difícil, né? Mas até porque você tem que olhar ou escrever em um caderno à parte, ou você olhar para as figuras e ir imaginando as posições no instrumento. Outra questão importante, que eu acho bem importante na hora de exercitar, fazer os exercícios, não segura aqui, segura na campana, faz de qualquer jeito, porque você não vai precisar digitar na primeira posição. Não faça isso, deixa sempre
a sua mão lá onde estão os pistos, mesmo que você não vai usar. Precisa acostumar com essa postura, essa posição para utilizar o instrumento. Ah, não vou usar o pisto, vou ficar de qualquer jeito, largadão. Né? Eu já vi músico no ensaio, sentado lá, encostado, tocando, por exemplo, um trompete com uma mão só a mão que digita, mas um pouco faltava estar com o celular na outra mão, mexendo no lápis. Então, a postura é importante desde o início, tá bom? Então, mantenha a mão firme lá, como você vai segurar o instrumento, e fique firme na postura. Se você não tiver o costume, já vai se acostumando com isso, tá bom? Caso não consiga, não consigo fazer os 4 tempos, toca a nota e grava ela até você conseguir fazer o exercício. Exercício 1 aí da página 18. Nós temos notas de 2 tempos, né? Do Si vai pular para o Fá e do Fá para o Si de novo. Lembrando que o Si bemol, né? Tem um acidente do bemol aí. Si bemol, Fá natural e Si bemol de novo, oitava acima. Na clave de Fá. Lembrando sempre, vamos estudar essa clave primeiro como foco principal aí para o eufone. Bom, eu posso pegar um auxílio com outros métodos? Eu tenho um método que eu gosto bastante também, que é o Amadeu Russo, né? Lembrando do foco que você está estudando instrumento não transpositor, onde a digitação do Dó maior vai começar aqui. Dó, Ré, Mi e assim por diante, tá? Então, lembrando que esse aqui vai ser o Dó. Eu estudo para instrumento em Si bemol. Ok, tem problema, sua digitação é outra, aquele Dó solto, que eles chamam de escala geral também, tá bom? E vamos fazer os exercícios aqui e na sequência falar mais um pouco desse salto e como pode ser amenizado aí se precisar escrever uma escala até de um ponto até o outro, do Si bemol primeiro até o Fá e do Fá até o Si bemol oitavo em cima. Então, para nós entendermos o exercício, por exemplo, eu tenho a nota Si bemol, que é a primeira nota, né? E depois, no compasso seguinte, eu tenho o Fá. Então, cabe, se for o caso, o instrutor ou o próprio aluno escrever do Si até o Fá as demais notas, para usar como referência. Irmão, mas eu não consigo. Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Então você vai digitar as notas que são entre elas. Lembrando que esse Mi, devido à escala C do Si bemol maior, esse Mi é bemol. O Mi natural é o pisto 2, certo? É só para entendimento do que você precisa fazer para você chegar onde precisa, que é chegar a fazer os exercícios com tranquilidade. Sem a digitação, é onde precisa chegar, lembrando que é a posição 1. Porém, se tiver dificuldade de precisar escrever as notas, não vejo problema algum, né? Aí é só uma das maneiras de você conseguir chegar no seu objetivo, que é passar as lições, mas não é de qualquer jeito. Tem que passar as lições entendendo o que está acontecendo, todo o contexto ali, e fazer com propriedade. Mesma coisa que eu estou no Fá e preciso chegar até o Si bemol, que já está ali acima da quinta linha, então eu vou estar lá no Fá. Fá, Sol, Lá, Si. Então, para entender isso, e aí sim fazer os saltos de acordo com o que está escrito, salto de quinta e de oitava. Então você vai do Si bemol até o Si bemol uma oitava acima, passando pela nota Fá, né? Certo? E aí fazer o exercício. Se precisar fazer a nota longa, em semibreve, façam também, não tem problema. Faz a nota da semibreve. Só o Si, bastante tempo, faz aquelas respirações de 4 tempos pausados aí. E depois faz de Fá e depois faz de Si bemol. Não tem problema, igual tá no trombone, do método pro trombone, né? Tem um vídeo aí também no canal. Se você ainda não viu, pode olhar lá na iniciando no trombone, que ele tem a mesma coisa, fazer o mesmo exercício pensando no eufônio, né? Só na nota Si bemol, só na nota Fá
e depois só na nota si bemol oitava acima, tá bom? Então vamos lá para o exercício, né? Tocado, página 18 aí do método. Exercício para instrumento em si bemol. Exercício 1, nós temos mínimas ali de 2 tempos cada. Então, por exemplo, o primeiro compasso e o segundo compasso. Lembrando, nosso metrônomo aí, 60 batidas por minuto, 60 BPM aí, e vamos à obra, né? Faça a leitura rítmica, se precisar, a leitura métrica, né? Solfejo, se for o caso, como você achar melhor. Respira, lembra do movimento em 4 do MSA? Respira aí. Si, si. Tá bom? Não nesse atraso, né? Respira e faça na maneira correta. Respira aí. Si, si, fá, fá. Então, sempre da maneira correta, né? Sempre com disposição para fazer os exercícios. Não faça de qualquer jeito, faça sempre bem feito, né? Procure fazer o melhor possível. Não faça correndo para passar de lição rápido, não. Pensa no que você precisa, absorva a lição, absorva o aprendizado em si. É muito importante que nós venhamos aprender realmente aquilo e absorver para nós. Isso aqui vai ser usado sempre, enquanto Deus der fôlego de vida e tivermos um instrumento e a disposição para tocar, precisamos fazer bem feito e utilizar daquilo que nós estamos estudando, né? E aprendendo. Então, notas de 2 tempos, né? Com mínimas aí. Respira, lembra, você não é uma máquina, nós não somos máquinas. Então, teve a necessidade de respiração, foca ali no tempo, foca no metrônomo, no instrumento, mas se cobre até certo ponto, devagar, não se esforce, não venha sentir dor nas articulações de digitação, postura, se vai sentir dor no maxilar, no ombro, postura, alguma coisa está fora do lugar. Então, se acomode, se põe em uma postura direita aí, tranquila, de relaxamento, já para que comece a trabalhar isso, sem aquela tensão excessiva, né? Sem apertar o instrumento, bocal, sempre observando isso, tá? Tem a garrafinha de água do lado, sempre toma um pouquinho de água. Se está ficando nervoso, que o exercício não está saindo, levanta um pouquinho, dá uma voltinha, dá uns 5 minutinhos e volta de novo. Não fica pressionando, ficando cada vez com mais raiva. Ah, não consigo ir batendo. Não. Descansa um pouquinho e volta com mais tranquilidade a fazer. Tá bom? Vamos para o exercício 1, então. 60 BPM. A gente respira aí. Vai fazer o exercício. Ok? Então essa foi a linha 1, exercício 1, página 18, do método Almeida Dias, tá bom? Então faça o exercício repetidas vezes, aí, inúmeras vezes, faça até ficar bom. Se tiver dificuldade, pega aquelas dicas de escrever a nota. Se precisar colocar alguma observação ou o nome da nota, né? Qual é a nota? Nossa, eu não estou gravando. Faça de lápis. Assim que pegar, apaga, tá bom? Não crie esse hábito sempre de ficar escrevendo em tudo, né? No inário, no método, não faça isso. Você vai acostumar e não vai querer aprender a gravar a digitação, tá bom? E por essa introdução aí, por esse vídeo aí, basicamente essa primeira aula, essa introdução, e nós vamos avançar mais rápido agora nos 4 instrumentos, com relação aos exercícios, mais prática, né? Mas sempre eu vou colocar para os irmãos como eu consigo usar e algumas dicas que me ajudam, né, no dia a dia. Se tiver que escrever alguma coisa, não tem problema. Se tiver que procurar em um outro método, não tem problema, né? Eu já estudei até método de violino para me ajudar na trompa, fiz bastante exercício e me ajudou muito.
Claro que isso é após a iniciação, não é no início, eu vou iniciar misturando. Não, foca aqui nesse método que você precisa usar. E se tiver alguma coisa que precisar buscar fora, com o tempo a gente acaba entendendo e buscando isso, tá bom? Mas por esse vídeo aí é isso aí que eu queria falar e compartilhar com todos vocês mais essa etapa aí, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixe joinha se gostou do vídeo e compartilha com quem está iniciando aí também os estudos no Eufônio aí e vamos progredir junto aí, tá bom? Deus abençoe muito a todos, paz de Deus.